O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu. E por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Chamavam-lhe o Breve, porque, bem, vamos dizer, porque ele não era muito alto. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Apesar de sua baixa estatura, Pepino sentia-se grande o suficiente para se tornar o rei dos francos. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino.
Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios. Ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio. E no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Pepino o Breve tinha realizado muitos feitos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior. Claro, ele era alto. A fama não demorou a chegar para o filho de Pepino, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai, enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector, o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Na verdade, naquele tempo era tudo que qualquer nobre fazia. As ideias complexas ligadas à matemática, filosofia ou ciência eram consideradas uma enorme perda de tempo. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento, algo que não era muito comum naquele tempo. Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros. Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. Catedrais. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. No início, as igrejas românicas foram construídas com grandes tetos escuros em forma de abóbadas. A atmosfera de silêncio ajudava a acentuar a experiência religiosa. Mas essas igrejas foram construídas assim porque os arquitetos naquela época ainda não dominavam técnicas sofisticadas de construção. O principal objetivo era garantir que as estruturas não desmoronassem. Alguns séculos mais tarde, por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Essas construções são conhecidas como as grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração.
A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. A coroação de Carlos Magno. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno imperador do Império Romano Germânico. O grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Por exemplo, o príncipe oriental muçulmano Harun al-Rashid, como se não bastasse enviar tesouros preciosos a Carlos Magno, mostrou seu respeito presenteando-o com um elefante. Um elefante? Cara, que presente maneiro! O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões que impossibilitaram qualquer esforço de unidade e de crescimento comum. O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois.